A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, bom estar com você mais uma vez no podcast Culturando, onde a gente fala de cultura, onde a gente fala de manifestações culturais, e hoje a gente vai falar de um tipo de manifestação cultural diferente, que é a difusão, o debate, o ensinamento sobre a responsabilidade ambiental que todos nós devemos ter, que as cidades, gestores, entidades do terceiro setor, pensadores das cidades devem ter sobre a responsabilidade ambiental, porque, afinal de contas, vivemos no meio ambiente e precisamos que ele seja preservado para que nós sejamos preservados. Pensando nisso, alguns anos atrás, nasceu em Macaé um evento muito importante, e é dele que a gente vai falar, que é a Feira de Responsabilidade Socioambiental, que terá esse ano a sua 18ª edição. Bernadette Vasconcelos está aqui. Ela é... Eu não sei nem como qualificar, se testemunha viva, se... Mais que isso, acho que é uma iniciadora, né? Uma precursora desse movimento, e vai falar um pouco para a gente da história desse evento e também da expectativa dessa 18ª edição da Feira de Responsabilidade Socioambiental. Bernadette, prazer te receber aqui no Culturando. Prazer é meu estar aqui presente com você, Silvio, e também estar falando, né, para os telespectadores, né? A Feira de Responsabilidade Social, ela surgiu de um movimento, de um pensamento com relação à cultura da sustentabilidade. Né? Quando o Martinho Santa Fé, jornalista, né, que viveu aqui muitos anos, eu fui esposa dele durante 18 anos, né, falecido Martinho Santa Fé, saudoso, ele pensava sempre na questão das futuras gerações, o que a gente vai deixar para as futuras gerações, porque é importante que a gente pense a longo prazo, né? Então, a gente tem que ter uma cultura da sustentabilidade para a gente não pensar só no aqui e agora, porque se a gente gasta tudo agora, a gente acaba com a galinha dos ovos de ouro. O que os nossos filhos, netos vão ter, o que eles vão viver e se eles vão viver. Porque não sabemos, o planeta está em constante mudança, sabemos aí das mudanças climáticas, isso a gente está falando desde a primeira edição da feira, o Martinho colocou muito bem, trouxe vários palestrantes aí de renome, para que nessa época, há 18 anos atrás, pudéssemos estar pensando o que fazer. Hoje nós já estamos vivendo isso. A gente já está no olho do furacão do problema. Estamos, né, no olho do furacão do problema. E o que vamos fazer, né? As cidades estão cuidando dessa questão, né? Como está sendo avaliada a população, o que ela está recebendo de informação a respeito disso? Se, por exemplo, houver um aumento do nível do mar. O que vai ser feito? Porque em outros países... A gente está na região costeira. Né? E os cientistas dizem que nós estamos abaixo do nível do mar. Né? Então, somos aqui os primeiros a receber o impacto. O que os municípios estão pensando? Porque a feira ela foi pensada... em acontecer em Macaé. Macaé é a anfitriã desse processo de pensar e também de agir, né?
de toda a Bacia de Campos, de todos esses municípios, né, que estão sendo aí impactados e também receberam o desenvolvimento. Nós não podemos dizer que não tivemos benécias de toda essa questão do petróleo, porque vivemos ainda o petróleo e precisamos dele. Só que a gente tem que pensar já urgente em transição. Nós não temos mais 50 anos para pensar em transição. A transição é agora. Por isso, a COP30 está falando sobre essas questões todas, né, de transição energética. E as empresas também já estão pensando em energias limpas e renováveis. Então, é importante que a gente pense nisso com muita seriedade, porque nós estamos falando de vida, né? E nós não temos mais tempo. Né? Não temos mais tempo para muita coisa. Nós estamos vendo aí países, né, com calor extremo. Vamos entrar agora, daqui a pouco, no verão. Não sabemos quantos graus vamos suportar, né? Temos que pensar também no nosso ar, na poluição do ar, porque se você tem um ar poluído, fatalmente você vai ter uma terra também contaminada. Então, esses produtos orgânicos, né, que tanta gente cuida com tanto carinho, né? Muitas famílias, agricultores estão aí sem usar agrotóxicos, né? Mas também acabam correndo risco, né? Lógico, porque a chuva, né? Com a chuva, se nós temos no nosso ar contaminação, né, de gases como metano e outros, nós vamos fatalmente também, vamos dizer assim, poluir ou contaminar, o termo seria contaminar os produtos que vamos tendo na nossa agricultura. E isso é perigoso para todos, né? É perigoso para toda a população, né? Para os mais jovens, para os mais velhos, para todos. Então, se comemos uma comida contaminada, se temos uma água contaminada, né? Se temos um ar contaminado, nós vamos ser doentes. Será uma sociedade doente, uma população doente, o que nós estamos vendo aí na questão da saúde, o que está acontecendo com a saúde, né, das pessoas. Não só aqui, mas em várias partes do Isso mundo, né? Todo. Eu estou assim, falando assim, aquela questão da Agenda 21, né? Do pensar global e agir local, né? Isso. Agora, então, Bernadette, uma curiosidade. Às vezes parece um pouco absurdo quando a gente fala o óbvio, e às vezes o óbvio precisa ser dito, por mais óbvio que pareça. Sim. E que seja, ainda assim, ele tem que ser falado. Sim. E quando a gente fala de aquecimento, o destempero, o que está acontecendo essa desarmonia, né, nos elementos da natureza, isso tudo é sentido na pele, sentido aos olhos vistos. Mas ainda assim há um enorme negacionismo. E aí a gente se espanta, eu me espanto, quando eu vejo o negacionismo, muitas das vezes partindo de gente de dentro da academia, de gente que estudou, de gente que tem formação. Me assusta muito quando eu vejo um médico negacionista, por exemplo. Para mim é decepcionante. Né? Saber, às vezes, que o Estado investiu na formação de uma pessoa que passou por uma universidade federal, por exemplo, custeado com dinheiro público, e pratica o negacionismo extremo. Mas de tão absurdo, ele me causa uma certa curiosidade. O negacionismo, às vezes, ele me desperta a ideia de que tem coisa por trás disso. Sim. O que é que move o negacionismo? Porque não é possível que coisas tão óbvias, como as que você falou, sejam combatidas por gente que diz que isso é tudo mentira. Que o aquecimento global é mentira, que o aumento do nível das marés é mentira, que o derretimento das geleiras é mentira, que buraco na camada de ozônio não existe. O que move essa gente? É difícil entender o ser humano. Aí a gente vai entrar profundamente na alma humana, né? Ele acredita naquilo que ele quer acreditar, né? As pessoas acreditam naquilo que elas querem. Aí a gente vai crença, lá, né? É uma crença limitante que acontece. Por exemplo,
há pessoas que não colocam o pé no chão, porque elas acreditam que se elas colocarem o pé no chão, elas vão ficar doentes. Há pessoas que não gostam de vento, porque acham que vão ficar doentes. Então, existe uma crença dentro do ser humano, e aí existe também uma vertente que é a ecologia interior, né? Eu também entrei dentro dessa vertente da psicologia e quando vim para Macaé, eu tive que suspender meu curso. Foi a primeira turma de psicologia em Campos dos Goytacazes que eu estava fazendo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, certo, mas vivi um tempo em Campos porque minha família, meus familiares eram de lá. E aí eu pude observar que quando a gente tem essas crenças, por mais que você não veja a realidade, o que move é aquilo que ela aprendeu, né? O que ela aprendeu até os 7 anos, ali depois é só repetição. Ali é que se cristaliza o eu que ela vai ser. O eu. E aí o que ocorre? Se ela tiver uma percepção de trabalhar essas questões e se questionar, mas por que eu penso isso? Mas por que eu estou dentro da caixinha e não entendo o outro? Por que eu não sei ouvir as controvérsias e não sei entender aquilo que é o contraditório? Então, existe essa questão, porque a mente se abre quando você dá expansão a entender as possibilidades, que o mundo é de possibilidades. A própria ciência, ela não é uma coisa congelada, ela é mutante, né? Eu costumo dizer, né, aquele ovo que a minha avó não podia comer porque ela ia ter um problema de colesterol, né? Hoje os médicos já hoje eles mandam você comer mais de 4 ovos, você pode até mais, não é? Então, houve uma menina aí do Big Brother que ganhou um caminhão de ovos, porque ela comia não sei quantos ovos por dia. Então, são questões que vão evoluindo, mudando dentro da pesquisa. Vão pesquisando, vão ver, não, mas isso não é assim, né? Aquela planta que antes ela poderia ser uma planta perniciosa, hoje ela tem 1000 propriedades, né? Então, existe essa busca, né? E aquilo da ciência que é mais interessante é a dúvida. Por que nasce? Porque você duvida daquilo que está estabelecido. Então, você me fez uma pergunta muito interessante. Esses são os negacionistas, aqueles que não querem abrir para outras possibilidades, não querem entender a posição do outro. Mas há questões de mercado, sim, interesses de negócios também por trás do negacionismo. O negacionismo também é uma indústria, não é? Sim, lógico. E aí, se a gente for entrar nessa pauta, a gente vai entrar numa situação bem delicada, sim, né? Porque você vai falar de várias questões que você fala assim, olha, bom, diga que isso aqui não é bom. O marketing é muito assim, né? O marketing faz com que você acredite que aquilo não é bom, acredite que aquilo é bom, né? Então, assim outras situações, né? Você acredita naquilo que você quer acreditar por uma questão, vamos dizer assim, cultural, ancestral, porque você ouviu seu pai, sua mãe, sua avó falar isso, aí você acaba repetindo isso a vida inteira, ou porque há interesses, sim, também materiais e monetários, né? Então, vai da ética. Então, hoje a gente tem até universidades, a questão da ética é muito importante, né? Quando você tem um embasamento, né, dentro de um conceito correto, que também é muito relativo, o que é certo e o que é errado, né? A faca pode machucar alguém, como pode cortar seu pão, né? Então, como que você vai dizer que a faca está errada, né? Existe um agente que pegou a faca e fez aquilo que ele quis fazer. Então, é a vontade humana. Então, nós estamos vivendo hoje o que nós
criamos. O ser humano, ele não é... não existe desculpa para isso. Ele quis fazer assim, ele vai receber a consequência disso, não tem jeito. Né? Isso é fato. Aquilo que vai e volta, com certeza. Isso é física. É uma lei, né? Imutável, né? É uma lei imutável. Pelo menos aqui nesse planeta. Pode ser em outro planeta, deve ser diferente. Né? Vamos voltar a falar da feira. Eu fiz essa pausa, né? Porque quando a gente está diante de uma pessoa que estuda muito profundamente um assunto, a gente não pode perder a chance de levantar essas questões, né? É tão chocante ver o negacionismo graçando e arrebatando tantos corações e mentes que chega a dar uma certa angústia. Mas para isso existem iniciativas como a Feira de Responsabilidade Socioambiental, a COP que está vindo aí, as conferências, toda uma academia, os centros acadêmicos discutindo essas questões. O que moveu o Martinho Santa Fé, jornalista Martinho Santa Fé, e você a criarem a feira lá, na edição número 1? Então, é como eu já falei, né? A questão era de fazer mais. O que a gente vai fazer mais do que... Porque nós temos uma revista, né? A revista ainda continua hoje online. Então, a revista Visão Socioambiental, ela nasceu... E aí nós estávamos ali falando sobre as questões que estavam acontecendo, né? Então, colocávamos sempre as boas ações. Naquela época, tínhamos aí uma série de movimentações socioambientais, né? Foi uma época muito legal. Começava a se falar da coleta, da reciclagem, isso. Do reaproveitamento. E houve um break. Nesse break, tudo mudou. Porque as empresas se retraíram, né? E aí essa conversa de como fazer melhor meio que se perdeu aí num determinado momento político, histórico e político, né? Que sabemos muito bem o que aconteceu. Que se a gente for entrar nesse campo, já vamos... Então, a feira veio para mostrar os projetos que as empresas fazem, para mostrar o que cada um está fazendo, os movimentos sociais, as ONGs, as universidades, as prefeituras, né, os municípios. Então, a gente conseguiu reunir no primeiro ano, foi muito legal, né, no parque de exposições, ali naquele... que agora já foi reformado, né? O Macaé Centro, né? Sim. O Macaé Centro, nós fizemos ali e foi assim muito bom, foi assim uma receptividade enorme. Então é uma feira em movimento. Nós tínhamos o Fórum de Palestras e Debates, onde falávamos de coisas importantes, inclusive sobre as mudanças climáticas. Né? Quando eu pego as revistas do primeiro número, parece que elas são de hoje, porque o Martinho fazia aquele material todo e a gente já estava, né? E tudo muito perene, né? E a coisa continua e pouco caminhamos nisso, né? Muito pouco. E aí, para mostrar todo esse trabalho que estava sendo feito, e às vezes assim meio escondido, né? As pessoas, eu lembro que algumas empresas falavam, mas eu faço isso, mas eu não quero mostrar muito, eu acho que isso daí é feio mostrar. Não, você está dando o exemplo para outras, né? A mesma coisa os governos, né? Então, tivemos a participação de empresas e não deixamos de fazer um fórum bem forte, com muitas coisas, muitos debates, né? Bem combativo, trazendo temas importantes, né? Durante os 3 dias de evento. Então, ao longo desses 18 anos, foi sempre dessa forma, exceto no período da pandemia. Que parou tudo, né? Aí fizemos ela online, que foi muito interessante. Cada palestrante estava em sua casa e proferiram
as suas palestras. Né? No decorrer desse tempo, né, 18 edições, 17 edições, enfim... Esse ano 18. 18, né? E a gente está numa região, numa cidade de uma região estratégica economicamente, com uma indústria do petróleo fixada aqui em Macaé, com um impacto econômico, social e econômico enorme em toda a região, e uma indústria, como a gente sabe, é uma indústria movida por números, por metas a serem alcançadas, por faturamento, enfim, é toda uma questão global do negócio do petróleo, que é assim no mundo todo. E aí vocês começam uma iniciativa local para chamar à consciência empresas, agentes da cadeia produtiva, centros de formação, para discutir e refletir sobre as questões de iniciativas ambientais, socioambientais. No decorrer desse tempo, dessas tantas edições, você conseguiu perceber uma mudança de mentalidade? Você conseguiu ver essa consciência penetrando no seio do mercado um pouco e reconfigurando a visão dos gestores sobre a necessidade de abraçar as iniciativas? Com certeza. Com certeza. Eu não saberia medir isso, mas com certeza houve uma mudança muito grande. O mercado se abriu. Sim, Macaé discutiu-se muito, porque houve uma época essa época eu não peguei, né, que o Martinho, Fernando Marcelo, Rômulo Campos e Sandro White e outras pessoas Sardenberg. do Sardenberg. Então, fizeram a ANDA, né? E ali eles lutaram aí contra a monoboia. Houve toda uma luta em prol a questão da preservação ambiental. Depois disso, né, houve uma parada e a coisa depois voltou, né? E eu acredito que isso mexeu com todos, né? Tanto a população mais antenada, né, e outros e a própria política, né? As pessoas discutem isso, as pessoas hoje falam muito mais. Hoje nós estamos falando muito mais de ambiente, porque o mundo todo está falando. A COP30, agora em novembro, vai discutir essas questões dos gases, da poluição, do clima, das energias fósseis, porque tudo na vida há um tempo, né? Você não pode ficar fazendo aquilo eternamente. É preciso uma mudança, né? E essa mudança já chegou, só que é preciso adaptações, né? Então, é preciso adaptações. E muitas pessoas não querem essas mudanças. Então, é uma coisa que é discutível, né? Você tem que verificar como que você vai fazer uma transição, as empresas vão fazer essa transição, as pessoas vão fazer essa transição dentro delas, porque existem outras formas. O turismo, por exemplo, nós temos uma terra belíssima, né? Nosso litoral todo é muito belo, né? Muito, sabe? Então, isso aí, os nossos recursos naturais que ainda restam, ainda podem dar muita riqueza, o que o Martinho falava muito, né? Então a gente tem que dividir os ovos em várias cestas, né? A gente não tem que pegar e botar tudo num só. Então a gente tem que dividir. E a indústria do petróleo, ela cumpriu e cumpre seu papel. Nós não podemos demonizar. Eu sou contra essa coisa de demonizar alguma coisa, porque existem vários fatores, né? Então, polui, mas nós tivemos coisas boas. Nós não podemos ser hipócritas, mas nós temos que ser conscientes que o nosso planeta não suporta mais. Isso que é duro, né? Se a gente pudesse ficar eternamente tirando, mas ele não suporta.
E vai chegar uma hora que a conta, o que o Martinho repetia, não vou repetir o que ele falava, a conta vai chegar. A gente vê aí... Não existe cafezinho de graça, ele dizia isso, não existe. A gente vê, por exemplo, a Europa fazendo regulações, por exemplo, sobre a indústria automobilística, fixando prazos para fazer a transição dos motores, de motor de combustão para motor elétrico, mas, ao mesmo tempo, também ainda paira uma dúvida sobre se o carro elétrico vai pegar realmente comercialmente ou não, porque o grande medo da indústria é a questão do, eu troco para elétrico e não vendo, faço o quê? Acho que há muitas questões envolvidas nessa coisa da transição, pelo menos para alguns setores, pelo menos, né? Mas isso já era esperado, né? Em toda mudança, desde o relógio, que era aquele relógio de dar corda, né? E ninguém queria mudar. Então, a mudança, ela é difícil para o ser humano. Qualquer mudança. Ninguém quer sair da zona de conforto. Concorda? Com certeza. Se você tem um carro que te atende, ele é gasolina ou diesel, então você não quer, tem medo do desconhecido. Isso é uma coisa humana. É o medo do desconhecido, mas não existe solução. Certo. A gente só cresce no momento que a gente dá esse passo, né? Agora, como ele será dado, cabe a cada um, cabe a cada empresa, cabe a cada governo. Agora, isso tem que ser pensado. Olha, eu participei de uma reunião no Instituto Ethos, naquelas famosas conferências Ethos com o Martinho, que foi assustador. Isso há talvez uns 15 anos atrás, ou menos um pouquinho, 14, que todos falaram, olha, nós já devíamos ter feito o que nós não fizemos. Então, agora é segurar o que vai acontecer. Estamos atrasados. Não, todos. E ali tinha, assim, inclusive representantes de outros governos, né, dos Estados Unidos, o vice-presidente estava presente, o presidente do Brasil. E foi assim, eu senti um impacto no peito, assim, não vai dar mais, mas você tem que tentar amenizar. O que nós vamos fazer agora é tentar amenizar, que nós vamos ter situações difíceis, desafiadoras, vamos ter. Não existe mais retorno. E aí você fala do ponto de vista climático, por exemplo. Eu falo da questão do planeta. O planeta não vai acabar. Sim. Nós seremos cuspidos. Né? A coisa é sombria, sim. Coisa é o que se diz, né? Porque nós não vamos, talvez, suportar climas muito altos, uma temperatura muito alta. Com certeza não. Né? Uma temperatura que você frita um ovo no asfalto, né? Então, para você ter uma ideia, como fica nossa cabeça, nosso coração, pessoas que têm problemas já de coração, né? É difícil, né? Então, eu lembro que 2 ou 3 anos atrás, umas queimadas espontâneas em Portugal, você deve ter acompanhado, foi uma coisa horrorosa. E simplesmente havia uma autocombustão dada ao calor excessivo e os lugares pegavam fogo. Olha que loucura. Loucura. E é uma coisa que a gente precisa se precaver, né? Então, enquanto a gente pensa e age, a gente tenta impulsionar, né? Agora, nesse ano, nós vamos trazer no último dia da feira a Frente Parlamentar por Justiça Climática. Então, a organização do evento está chamando parlamentares para que eles possam dizer, né? Ouvir e também falar, né, quais são as propostas que eles têm, né, como que a gente pode estar trabalhando junto, sociedade civil e parlamentares, né, e também os governos, quem puder participar. É um chamamento de toda a sociedade, no dia 16 agora, a partir das 14 horas, na UENF. Né? Nós teremos lá, já temos confirmados alguns parlamentares, mas
vamos aí, não queremos anunciar, né? Então a gente quer realmente guardar um pouquinho aí de segredo até próximo, né? Mas todos vão estar ali discutindo e pensando juntos, né? Pensando juntos de que maneira nós podemos trabalhar e fazer os encaminhamentos para as políticas públicas. Certo? Porque até agora a gente discutiu, mostrou, os palestrantes diziam, a sociedade científica falava, a gente colocou aí todas as universidades, né? E aí, agora é sentar e ver o que nós vamos fazer, qual é o encaminhamento, o que queremos, não é? O que queremos? Porque a coisa está ficando cada vez mais desafiadora, né? Temos aí uma situação de termoelétricas, né? É preciso que as empresas pensem naquilo que realmente não vá agredir a saúde e nem o ambiente, né? A questão de água em Macaé é uma coisa muito séria também. Então, nós temos várias situações que precisamos pensar, né? Porque faz parte da nossa vida. A natureza somos nós, a gente não tem que cuidar dela. A gente tem que entender que ela somos nós, né? Nós fazemos parte disso aí. Sem ela, nós não vamos sobreviver. Né? Sem as árvores, nós não vamos sobreviver. Nós somos extremamente dependentes dela. Né? Exatamente. É como uma grande amiga nossa, Sandra White, fala, né? Somos terra, fogo, ar e água. Né? Então, nós precisamos entender que nós somos tudo isso. Né? Não é uma natureza que está lá. Não, a natureza está lá, eu estou aqui dentro do meu... vendo minha televisão, no meu ar-condicionado, isso não existe, entendeu? Você precisa comer, você precisa se alimentar. Achar que o problema não é contigo é ficar em negação, né? Aí é o maior negacionismo. E nós vemos aí uma sociedade, uma grande parte da sociedade que não quer nem saber, né? Ela não entende, não quer saber. Às vezes nem sabe que está rolando também. Não tem um pouco de um absoluto alheamento a esse processo? Porque existe um sistema que quer fazer essa alienação. Né? O próprio esse celular... O smartphone, né? Se você pegar para fazer uma coisa, daqui a pouco vem uma notícia, vem outra notícia, você já está lá na hora. Daqui a pouco você já saiu do foco. E os próprios psiquiatras e psicólogos e terapeutas, a ciência já diz que isso é muito ruim para a nossa mente. Né? Você está desfocando toda hora, você começa a criar um nível de ansiedade muito grande, você quer tudo muito rápido. E o jovem está nessa vibe. Ele não quer esperar nada, tudo é para ontem, ele não quer ouvir, ele não quer ler. Entendeu? Então, é uma coisa preocupante, porque é preciso dizer não. Não pode, né? Você tem um filho, dizer assim, olha, não. Você vai agora ficar conversando aqui na família. Não, você não pega o celular. Mas se você fizer isso, é uma guerra, né? É um problema. É um problemão, né? Porque você, né? De acordo com como você fez a criação dos seus filhos, eles não vão aceitar nunca, né? Então, a feira é entrada franca, sempre foi, né? Estaremos lá, né, durante esses 3 dias, a partir das 14 horas, a abertura, vocês já estão convidados a participar. A feira vai ter 2 momentos, né? Em outubro, dias 14, 15, 16, e em novembro é a feira de responsabilidade socioambiental, e aí com atividades mais... e os projetos, esses projetos que a gente sempre coloca, os projetos das ONGs, dos movimentos, né, das universidades, né, das empresas. Os estudantes levando as suas ideias, né? Muito bacana. Isso. A última edição que eu fui foi na cidade universitária. E tinha muitos estudantes levando coisas. Isso. Eu lembro bem disso. E a gente começa a trabalhar desde da feira passada.
de 2 feiras a gente começa a fazer um trabalho também com a medicina integrativa, né? Que é uma coisa muito importante, que ela tem dado uma resposta muito grande para a saúde humana. E trabalhar todas essas questões de uma maneira mais lúdica, com música, com tudo que a gente puder colocar na feira, no cinema ambiental, né, com filmes, com vídeos maravilhosos. Certo. Então, uma coisa bem legal. Muito bom. Olha, a feira vai acontecer lá na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, né, que é a UENF, no Campus Macaé. O Campus Macaé, ele fica no LENEP, também chamado de LENEP. Ele fica na Emboacica. Quem pega a rodovia Norte-Sul, ele está, ao invés de entrar para o Parque de Tubos, passa reto pela Norte-Sul. Isso. Não entra para o Parque de Tubos, aquela grande curva, passa reto e lá na frente tem um acesso à direita. O LENEP está à direita da via. Né? Passa ônibus, mas enfim, vai ter um esquema especial de transporte com certeza, só para você se posicionar mais ou menos. As pessoas podem se inscrever por qual canal? Existe já um canal de inscrição, então, um site? Existe um QR Code que a gente está distribuindo, né, pelas redes sociais. E eu depois posso passar para vocês poderem... A revista divulgar. Socioambiental tem uma rede social própria, não tem? visãosocioambiental.com.br. É a revista, www.visãosocioambiental.com.br. O QR Code vai estar lá também. Vai estar lá também. Maravilha, então. Maravilha, então. Olha, começa dia 14, momento importante para se discutir essas questões, principalmente nesse período em que a gente se prepara para a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, que já está a COP30 sendo bombardeada por toda sorte de tentativas de boicote, desde delegações que já avisaram que não vêm, passando por redução de delegação, até a especulação imobiliária criminosa que está acontecendo na rede hoteleira de Belém do Pará, que é uma coisa feia de se ver. Não tem Airbnb, não tem hotel, não tem uma coisa horrorosa. As pessoas estão, né, com muita dificuldade. Nós vamos ter pessoas que vão representar a sociedade civil, né? E vamos encaminhar uma série de questões, inclusive o Norte Fluminense vai estar lá representado, né, pela Earthwork, que é uma das nossas apoiadoras, é uma ONG internacional. Legal. E aí a gente vai poder passar essas informações, falar também, né? Teremos representantes lá, né, tanto aqui de Macaé como também mais do norte, né, São João da Barra, Campos. E aí a gente vai fazer uma pequena representação, não precisa muito bom. Todos, né? Um grupo pequeno para poder até porque dar nem vai poder acomodar todo mundo nesse pandemônio que virou Belém, né? E tudo muito, realmente, a questão muito alta, né? O custo alto, né? Tá altíssimo, altíssimo. Bom, olha, mais informações, www.visãosocioambiental.com.br. Você tem as informações todas sobre o evento, vai estar lá o QR Code que vai te levar direto para o ambiente para fazer inscrição gratuita, acesso gratuito. A partir dessa semana a gente já vai ter lá as palestras que vão ser proferidas, né? Certo. Né, os palestrantes. Então, a partir dessa semana até sexta-feira, tudo vai estar lá bonitinho. Bacanão. E quem não puder fazer a inscrição, no dia, na entrada, né, a gente vai dar certificado, né? A gente vai encaminhar certificado de participação, que eu acho que é muito importante. Fundamental. Né? E todos podem participar, falar, debater, levar suas sugestões, e principalmente no dia 16, que é o dia que os parlamentares virão e a gente vai poder discutir a questão da justiça climática. Maravilha. Bernadette Vasconcelos, produtora, instituidora, mas acima de tudo promotora dessa 18ª edição da Feira de Responsabilidade Socioambiental. Queria muito te agradecer, desejar sucesso à feira, sucesso ao evento. Que mais mentes se abram, mais discussões sejam estabelecidas e mais iniciativas proativas em relação à preservação ambiental e à responsabilidade socioambiental, porque no final das contas se trata de responsabilidade, do olhar responsável sobre esse nosso quintal aí que nos foi dado de presente para
cuidar e coabitar. É verdade. Que mais iniciativas surjam e que novas consciências se formem e sucesso no evento. O que a gente precisa realmente é essa questão da abertura de consciência, né? Eu atualmente estou como presidente de uma organização não governamental, o Instituto Visão Social, e é ele que está, na verdade, realizando esse evento, esse ano. Embora nós sejamos os idealizadores, mas a gente já está, de uma certa maneira, passando um pouquinho a bola para poder a gente ter essa união de todos, principalmente da sociedade civil, né? A sociedade civil precisa ser ouvida, porque eles vão ser também impactados, né? Então, toda essa questão aí, até que você colocou, que falta, às vezes, informação, a gente sente isso. Então, por isso, a gente está querendo levar para a praça a feira também, para que lá a gente possa conversar, ter rodas de conversa, eles possam estar se orientando, aprendendo. Abordar o cidadão comum, né? Exatamente, chamá-lo para o porque diálogo. às vezes eles é uma coisa que eles gostam, as pessoas gostam de aprender, né? Nós somos o povo, né? E aí a gente é muito bom aprender, né? A educação é tudo, né? Então é a cultura da sustentabilidade, porque esse planeta aqui é nosso, né? Não é de meia dúzia, é nosso, é de todos. É de todos. Então a natureza é de todos. É isso Eu aí. conto com a participação de todos vocês. Estaremos lá com certeza. Tá bom? E Muito mais uma obrigada vez, pela oportunidade. eu te agradeço Agradeço muito por ter aos vindo. telespectadores, aos ouvintes. E eu que te agradeço muito por ter vindo falar com a gente. Mais uma vez a gente fechando aqui um Culturando, hoje com essa pauta muito especial, falando, de certa forma, de cultura, porque é a cultura da disseminação do conhecimento e da abertura de consciências. Isso também é uma cultura que precisa ser implementada cada vez mais e mais e mais no seio da nossa sociedade. Peço para você dar like nesse vídeo, hein? Dá like aqui no vídeo. Se você não é assinante do canal ainda, assina o canal, ativa o sininho das notificações, que o YouTube vai estar te avisando que tem vídeo novo aqui no canal. Esse podcast, compartilha com todo mundo, o pessoal da escola, os amigos, grupo da família. Manda aí para todo mundo, para o pessoal saber, correr lá, se inscrever, porque vai ter esse evento sensacional aqui em Macaé, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.